got a good setting now. And remember, we're keeping the church in mind. Over on one side, the church began. Over on the other side, the church ends. More into it Monday night when we hit the church ages. Temos um bom cenário agora, e lembre-se, nós estamos mantendo a igreja em mente. Num dos lados a igreja começa, no outro lado a igreja termina. Mais a respeito disso, segunda-feira à noite, quando atingimos as eras da igreja. John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is, which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before the throne. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. Now we're getting into the mysterious and deep parts of the symbol. It's addressed to the 7 churches which are in Asia Minor. They had the ages at that time was to come in the future. Agora nós estamos entrando nas partes misteriosas e profundas dos símbolos. É endereçado às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Elas tinham as eras naquela época que haviam de vir no futuro. And he exalted them and praised them for their work and what they'd done. But now it's addressed to them churches, the 7 churches which are in Asia Minor. E ele as exaltou e as louvou por seu trabalho e o que elas tinham feito. Porém, agora é endereçado àquelas igrejas, às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Now, Asia Minor wasn't all of Asia, the continent of Asia. It was just a little part. They claim a place about the size of state of Pennsylvania, see, or something like that, or Indiana. Just a small place where these 7 churches sat. Agora, a Ásia Menor não era toda a Ásia, o continente da Ásia. Era apenas uma pequena parte, eles afirmam. Um lugar mais ou menos o tamanho do estado de Pensilvânia, veja, ou algo assim, ou Indiana. Só um lugar pequeno onde estas 7 igrejas se localizavam. There was more than them churches at the time, but it revealed their character. I'm reading here what I got from reading from the history of it. And he is cursed is he that heareth and don't listen to it. Havia mais do que aquelas igrejas na época, e, porém, isto revelou o caráter delas. Agora estou lendo aqui o que eu obtive da minha leitura da história disto. E aquele que, maldito é o que ouve e não dá ouvidos a isto. And now it comes down into the time of this 4th verse that we want to explain something here. From him which was and which is and is to come, and has the 7 spirits, from the 7 spirits which are before his throne. Now the spirits, we'll get to them later. E agora, isto chega ao tempo deste versículo 4 que nós queremos explicar algo aqui. Da parte daquele que era e que é, e há de vir, e tem os 7 espíritos, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora, os espíritos, nós chegaremos a eles mais tarde. Now here it expresses, if you'll notice, in there, also in the 7th verse, or the 8th verse, he comes again and said, again expresses. Agora, aqui expressa, se você notar ali, também no versículo 7 ou no versículo 8, ele veio novamente e disse, novamente expressando. Now watch. The 7 churches is addressed from him, which is, which was, and which is to come. Which was one time, is now, and which is to come. Now, he expresses here his threefold manifestation of his work. Agora observe, é endereçado às 7 igrejas, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, que era, certa vez, é agora, e que há de vir. Agora, ele expressa aqui sua tríplice manifestação da sua obra. Now,
if you'll take the 8th verse, we'll come to it just in a minute, but take the 8th verse. Agora, se você tomar o versículo 8, nós chegaremos a ele só no minuto. Nós tomaremos o versículo 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, which was, and which is to come, the Almighty. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Now, we're holding the 4th and the 6th verse in view. Both of them are the same. One, he says, the He which was, which is to come. What's he trying to put before the church? His deity. Amen. Agora nós estamos mantendo os versículos 4 e 6 em vista. Ambos são a mesma coisa. Ele diz, aquele que era, que é, que há de vir. O que ele está tentando pôr diante da igreja? Sua deidade. Today, people try to make him a prophet. He's more than a prophet. And some people try to make him 3 gods. He's not 3 gods, he's one God that lived in 3 offices, 3 manifestations of the same God. Hoje, pessoas tentam fazê-lo um profeta. Ele é mais que profeta. E algumas pessoas tentam fazê-lo 3 deuses. Ele não é 3 deuses. Ele é um Deus que viveu em 3 ofícios, 3 manifestações do mesmo Deus. Now, remember, this is the revelation. And whosoever heareth it, and don't keep the sayings of this book, his part will be taken from the book of life. Agora lembre-se, este é o Apocalipse. E quem ouvir isto e não guardar as palavras deste livro, sua parte será tirada do livro da vida. Jesus is not revealing himself as 3 gods, but one God, and 3 offices. Jesus não está revelando a si mesmo como 3 deuses, mas um Deus e 3 ofícios. Oh, it's going to get rich after a while when we get into those church ages and see where they lost that. It caused a great split at the Nicene Council. Both of them went off on deep ends and they've done the same thing in this last days again. Just like a pre-Nicene Council again, because there will be another one. Oh, vai ficar pesado daqui a pouco, quando entrarmos nessas eras da igreja e virmos onde eles perderam isso. Isto causou uma grande divisão no Concílio de Nicéia. Ambos perderam o equilíbrio. E eles fizeram a mesma coisa nestes últimos dias novamente. Do mesmo modo que o Concílio pré-niceno novamente, porque haverá outro. Just as certain as I'm standing here, the Catholic and Protestant churches will unite something together or agree with one another. Look at the Archbishop of Canterbury over there now. Simplesmente tão certo quanto estou aqui de pé, as igrejas católica e protestante unirão alguma coisa juntamente, ou concordarão umas com as outras. Veja o arcebispo de Canterbury ali agora. All that was heaping right up together, and there is not a triune God teaching in the Bible. There's one God. Todos esses se amontoando, e não há ensinamento de um Deus trino na Bíblia. Há um Deus. And it's revealed here in the book of Revelations that the whole canon of Scriptures might be proven here, and Christ set his seal upon it. This is it. E está revelado aqui no livro de Apocalipse para que o cânon inteiro das Escrituras possa ser provado aqui. E Cristo ponha seu selo sobre ele. É isto. If anyone takes away or adds to, the same will be taken out of the book of life for him. So approach this not selfishly. Approach this with an open heart and an open mind. Se alguém tirar ou acrescentar, o mesmo será tirado do livro da vida dele. Assim, aproxime-se disto não egoisticamente, aproxime-se disto com o coração aberto e mente aberta. Now, at the Nicene Council, they come to 2 great decisions on many of them in that day of the early church fathers. They had 2 extreme views. One of them was a triune God, a Trinitarian, and the other was a one God,
and they both come into existence and went out on two straight limbs, out like that. Agora, no Concílio de Nicéia, eles chegaram a duas grandes decisões sobre muitos deles, naquele dia dos pais da igreja primitiva, eles tinham duas vistas extremas. Uma delas era um Deus trino, uma trinitária, e a outra era um Deus. E ambas vieram à existência e saíram em dois ramos retos, para fora, assim. The triunity became a place of a three-God person. The oneness became a unitary, just as far wrong as the other one was. So they both went on limbs, but right in here reveals the truth. A triunidade tornou-se um lugar de uma pessoa em três deuses. A unidade tornou-se uma unitária, exatamente tão errada quanto a outra estava. Assim, ambas se foram em ramos, porém, bem aqui revela a verdade. Jesus could not be his own father. Neither if he had a father outside of the Holy Spirit, then he is the illegitimate child. Jesus não poderia ser seu próprio pai. Tampouco, se ele tivesse um pai além do Espírito Santo, então ele seria um filho ilegítimo. Not the Holy Ghost conceived him, and he said God was his father. So the Holy Ghost and God, that's Matthew 1:18. If the Holy Ghost and God has to be the same person, or he had two daddies. E não o Espírito Santo o concebeu. E ele disse que Deus era seu pai. Assim, o Espírito Santo e Deus, isso é Mateus 1,18, se o Espírito Santo e Deus têm de ser a mesma pessoa, ou ele teve dois pais. And he was called Emmanuel, which is God with us. He claimed when he was here on earth that he and the Father was one. I got all the scriptures written out here, so what you can find if we had this question or something. E ele foi chamado Emanuel, que é Deus conosco. Ele afirmou, quando esteve aqui na terra, que ele e o Pai eram um. Eu tenho todas as escrituras aqui, de modo que você poderia encontrar se tivéssemos esta pergunta ou algo. Now, when he was manifested here as the threefold office of his being, he that was, he that is, he that shall come, the Almighty. Now, there's no three gods there. There's one God. Agora, quando ele se manifestou aqui como o tríplice ofício do seu ser, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, não há três deuses ali, há um Deus. And in the Nicene Council, to do this, in order to do this, they had to take a Trinity, because in the Roman world they had many gods. They prayed to their dead ancestors. Now, I've got the history right here where we can quote it. E no Concílio de Nicéia, para fazer isto, a fim de fazer isto, eles tiveram de tomar uma trindade, porque no mundo romano eles tinham muitos deuses. Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Eu tenho a história bem aqui onde nós podemos citar isto. Está vendo? They prayed to their dead ancestors. That's the reason they have Saint Cecilia and Saint Marcus and Saint. When Apostle Peter said, there's no other mediator between God and man but that man Christ Jesus. One. Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Essa é a razão porque eles têm Santa Cecília e São Marcos e Santo. Quando o apóstolo Pedro disse, não há outro mediador entre Deus e os homens, senão esse homem, Cristo Jesus. They had to have a Trinitarian God, so they had Jupiter, Mars, Venus, and it wasn't right to put it all on one God, so they just split it up. And made threefold offices of God to be three different gods. Eles tinham de ter um Deus trinitário. Assim, eles tinham Júpiter, Marte e Vênus. E não era certo por tudo isso sobre um Deus. Assim, eles simplesmente dividiram isto e fizeram ofícios tríplices de Deus serem três diferentes deuses. But he plainly says here in the Revelation who he is. I am he that was.
He that is, and he that is to come, the Almighty. Porém, ele claramente fala aqui em Apocalipse quem ele é. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. A little later here it said, I am Alpha and Omega, A to Z, the whole that Greek alphabet. Nós apanharemos isto um pouco mais tarde aqui. Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega, A a Z, o todo, esse alfabeto grego. The lily of the valley, the rose of Sharon, Father, Son, Holy Spirit, he that was, which is, and shall come, the root and offspring of David. He's God. God. O lírio do vale, a rosa de Saron, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era, que é e há de vir, a raiz e a descendência de Davi. Ele é Deus, ele é Deus. With 1 Timothy 3:16, without contradiction, great is the mystery of godliness, for God was manifested in flesh, seen of angels, believed on in the world, received up into glory. God! C. 1 Timóteo 3,16. Sem contradição alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Deus! Not a third person or a prophet, but God Himself made manifest in human form. Now this is a revelation, remember. Não uma terceira pessoa ou um profeta, mas o próprio Deus manifestado em forma humana. Agora, esta é a revelação. Lembre-se.